Livre no mercado e buscando retomar o melhor momento da carreira, o volante ex-Milan, ex-Chelsea é oferecido ao Internacional, que avalia a contratação desse jogador para 2026. Quero falar também, gente, sobre Inter e Atlético Mineiro. Decisão hoje à noite no estádio Beira-Rio. Afinal, a rodada foi maravilhosa. E o Inter pode começar a espantar o fantasma do rebaixamento nesta rodada. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional neste dia de Inter, dia de Colorado em campo pelo Campeonato Brasileiro, 6h30, tem Inter e Atlético Mineiro, um jogo que vale muito porque a rodada ajudou, né? Estamos falando aqui de uma rodada que teve a derrota do Vitória para o Cruzeiro por 3-1 e o empate no confronto direto entre Santos e Fortaleza, que pode fazer com que o Inter, no melhor cenário, termine a rodada, né, como 13º colocado, ou até mesmo, tá? É possível o Inter terminar na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, encostando, né, na parte de cima da tabela, mas não é nem isso o foco, né? Mas o Inter com certeza conseguindo tirar o pé do atoleiro da zona do rebaixamento. Vamos falar sobre tudo isso em nome da Zapay. Lembrando que multa parada é dor de cabeça na certa, gente. É multa que vai gerar mais juros para você, vai prejudicar o seu licenciamento. Então faz o seguinte, baixa o app da Zapay agora para parcelar todos os débitos do teu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão. Licenciamento, multa, IPVA, tudo você paga de forma parcelada no cartão. E ainda por cima, né, tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição do vídeo. Turma, quero falar um pouquinho sobre uma informação que foi levantada em primeira mão pelo Eduardo Gabardo, repórter de GZH, sobre o oferecimento de Timothée Bakayoko, volante francês que foi oferecido ao Internacional por meio dos seus empresários. Hoje, né, é um jogador livre do mercado e é de uma posição que o Inter está buscando sim reforçar o plantel para o ano que vem. Eu sei que sempre quando eu falo sobre reforços aqui no vídeo, eu leio os comentários que vocês colocam aqui no final, então já deixa o teu comentário aqui sobre isso. Muitos perguntam, pô, Colar, como é que o Inter vai fazer isso? Se tá devendo o Carboneiro, se tá devendo o Thiago Maia. É um jogador livre, gente. Dinheiro em folha é bem provável que o Inter tenha, né? Porque saiu o Valência, saiu aí mais jogadores, né? O Ramon saiu, o Kaique Rocha saiu, o Wesley saiu e o Inter não repôs. Então, o que o Inter não tem dinheiro é fluxo de caixa para pagar os clubes, ou seja, uma transferência. Se o Bakayoko fosse um jogador do Chelsea, o Inter não teria dinheiro para pagar o Chelsea. Agora, pagar o jogador de forma parcelada, né, todos os meses, né, o Inter ainda tem condições de fazer, né, visto que a folha deste mês de outubro não atrasou, nem CLT e nem direito de imagem. Para quem não lembra, gente, o Bakayoko é um jogador que surgiu muito bem para o futebol, tá? Nascido em 17 de agosto de 94, ou seja, né, naquele limbo, né, de datas, uma data legal, né? 16 de agosto o Inter foi campeão em 2006, 18 de agosto o Inter foi campeão em 2010 e 17 de agosto de 94 nasceu então o Bakayoko, volante de 31 anos de idade. 1,89 de altura, né, joga preferencialmente como primeiro volante, mas também pode ser o segundo. Ele é formado pela base do Rennes, da França, e estreou profissionalmente em 2013. Tá? Chamou a atenção do Mônaco, que o contratou em 2014 por 8 milhões de euros. Teve muitas lesões, tá, no começo da sua trajetória, mas sob o comando do Leonardo Jardim, técnico que hoje está no Cruzeiro, teve o seu auge físico. Foi titular absoluto do Mônaco, campeão francês e semifinalista, né, da Champions League em 2016, 2017, naquele time, né, que tinha o Mbappé surgindo, tinha o próprio Bernardo Silva, né, que hoje está no Manchester City, então era uma máquina, né, aquele time que tinha o Fabinho também, né, que veio jogar depois no Liverpool, né, e marcou, né, um dos gols, um gol icônico, né, contra o Manchester City nas oitavas, né, da Champions League daquele ano. Até foi comparado, né, com Patrick Vieira naquele momento, né, uma lenda, né, do futebol francês e do Arsenal. Foi transferido do Mônaco para o Chelsea, né, por 40 milhões de libras, né, uma grande aposta, né, para suprir a ausência do Fábregas naquele momento. Teve uma boa temporada, um bom começo,
mas depois da saída do técnico Antônio Conte, acabou, né, perdendo bastante espaço e foi emprestado para vários clubes, né? Foi emprestado para o Milan em 2018, 2019, foi titular, né, com o Gattuso, né, ainda como técnico, ex-jogador do Milan, foi um dos melhores do time, mas, né, acabou não tendo, né, um bom entendimento com a diretoria, que optou por não comprá-lo de forma definitiva. Voltou para o Mônaco, né, onde também foi marcado por muitas lesões, foi para o Napoli, não teve também uma grande sequência, e voltou para o Milan, né, sem espaço. Ou seja, foram 6 anos de contrato com o Chelsea, mas só uma temporada jogando por lá. Chegou a jogar também pela seleção da França, um jogo oficial, se tinha uma expectativa de que poderia ir para a Copa do Mundo de 2018, mas acabou não indo, tá? É um jogador de um físico imponente, uma boa recuperação defensiva, né? Tem muitos duelos ganhos, mas, né, tem ainda uma dificuldade de tomada de decisão, né? Convive, né, ou conviveu uma boa parte da carreira com lesões, mas eu acho, né, que seria uma boa aposta. Ele chegou a ser indicado, né, para o Sport Recife no começo do ano, então é um jogador que realmente está procurando se reencontrar na carreira. Ah, Colar, mas não serviu para o esporte, vai servir para o Inter. Cara, às vezes é uma questão de adaptação, de modelo de jogo, de entendimento, né, de como ele pode se portar. É um jogador novo e que já teve, né, o seu auge na carreira. Já teve grandes clubes, né? Pô, ninguém para no Chelsea, ninguém para no Milan, ninguém para no Mônaco por acaso. Então, dada a situação financeira do Inter, cara, tu olha o Bakayoko e tu tem o Ronaldo e o Richard, ele é quase o Falcão. Para mim é isso, tá? Se vai vir ou não, aí são outros 500, não sei quanto custa, não sei qual o salário que ele está pedindo, mas para mim, né, é uma interessante contratação aí que o Internacional poderia fazer, tá? O último clube dele foi o Lorient, da França, né, em 2024, né, está tentando retomar o seu nível aí num clube em 2026. Quero falar um pouco, gente, sobre o jogo de hoje, tá? Afinal, o Internacional é 15º colocado, pode ir a 38. Seca 2 times na rodada. O Bragantino, que joga contra o Bahia em Salvador, e o Ceará, que joga contra o Fluminense no Castelão. Se o Inter ganhar e o Ceará não vencer o Fluminense e o Bragantino não vencer o Bahia fora de casa, o Inter pode, combinando uma vitória no Beira-Rio, ir à 12ª colocação. Tá? E aí abre 7 pontos da zona do rebaixamento, porque o Vitória perdeu para o Cruzeiro por 3-1, uma exibição de gala do Caio Jorge, e o Santos ficou no empate em 1-1 com Fortaleza. Fortaleza, né, que está ali tentando sair da zona também, foi a 28, e o Santos permaneceu com 33. Ou seja, né, mesmo que dê tudo errado, o Inter permanece na 15ª colocação. O que não é um alento, né? Óbvio que é uma posição bem incômoda do Inter nesse momento no Campeonato Brasileiro. Para o jogo, tá? A tendência de um Inter, né, que mantenha 3 zagueiros, com o Vitão retornando, que é uma grande notícia. Também tem a possibilidade, né, de entrada do Bruno Tabata e do Rafael Borré no time titular, com a ida, né, do Bruno Gomes para o meio-campo. Então, ainda é um Inter, né, com bastante dúvidas, e eu tô apostando, tá, que o Inter começa o jogo com Ivan, Mercado, Vitão e Vitor Gabriel. Vitinho, né, como ala pela direita, Bruno Gomes, Thiago Maia, Bernabei, Alan Patrick, Vitinho não, Alan Patrick, Carboneiro e Borré. Acho que é por aí, tá? O Tabata foi testado, mas também tem outras possibilidades de time. Eu tenho dito aqui, tá? Independente da nominata, o que mais me interessa nessa noite de domingo é a postura do time. O Inter tem que entrar querendo, a primeira dividida tem que ser nossa, a primeira chance de gol tem que ser nossa, tem que ser um Inter ligado no 220 para tirar, né, a imagem que a gente ficou dos 2 últimos jogos longe do Beira-Rio, as derrotas para Bahia e Fluminense. O Atlético Mineiro, tá, vem com alguns desfalques, o Guilherme Arana e o Gustavo Scarpa estão suspensos, né, então não ficam à disposição. O Lianco, o Coelho e o Júnior Santos estão no departamento médico, então tá, a escalação do Galo deve ter algumas novidades. O goleiro Everson, o Juan, que é zagueiro, deve atuar como lateral direito, Vitor Hugo, Júnior Alonso e Caio Paulista, que retorna após cumprir suspensão, Alexander e Alan Franco, Igor Gomes e Bernard, Dudu e Rony. É a tendência de escalação, então, do Atlético Mineiro, do Jorge Sampaoli, tá? O Atlético que é finalista, né, da Copa Sul-Americana, mas, né, no Brasileirão, se o Inter ganhar, né, o Inter ultrapassa o Galo, para ver que eles também estão no pincel neste momento. Tá certo?
Não esquece, gente, que esse jogo, né, tá possível de palpitar lá na KTO, kto.bet.br. A odd do Inter tá bem alta, tá? Então, para quem tá apostando na vitória do Inter, 2,10 é o que tá pagando a KTO, kto.bet.br. Tem outros jogos, né? Para mim, a acumulada do final de semana é a seguinte: vitória do Bahia, empate entre Ceará e Fluminense, Grêmio e Corinthians, é um jogo difícil, tá? Acho que ganha o Corinthians, Inter, Juventude e Palmeiras dá Palmeiras no Alfredo Jaconi e Vasco e São Paulo é vitória do Vasco. Isso aí dá uma odd de 64 lá na KTO, tá? Vou botar meus R$5, né? Porque é para jogar com responsabilidade. Estamos falando aqui de R$320 de retorno. Então palpita lá, kto.bet.br, vamos ver se bate a nossa acumulada. Para o jogo do Inter, estou apostando numa vitória colorada. 2-0. O Inter vai jogar bem e vai ganhar, pelo menos é o otimismo que eu tenho. Lembrando que hoje ainda tem Maratona mais 45 do Vozes do Gigante. Abrimos a nossa transmissão a partir das 4h30, direto do estádio Beira-Rio, trazendo, né, o ambiente do pátio, informações e muito mais. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Chegou até o final? Não esquece de me dar aquele like para fortalecer o canal, que tem em busca aí dos 130 mil inscritos e com muitas novidades aí vindo pro ano que vem. Tá bom? Então não deixa de se inscrever aí que vai me ajudar pra caramba. Tá certo? Fui!